Bem, agora chegou a hora dos exercícios. Esse exercício ele tem inicialmente umas questões bem simples e o grau de dificuldade vai aumentando aos poucos. Então vamos lá. Primeira questão pede simplesmente para você calcular as potências. E a primeira potência aí é 13 ao quadrado. Observa como a questão é simples. Então tu vai lá. Primeira questão, letra A, 13 elevado ao quadrado. O que você tem que fazer? Apenas aplicar definição de potência. Tranquilamente você resolve. Qual é a definição de potência? Base elevado ao expoente n. Você vai repetir a base de acordo com o valor do expoente. Então, aqui você vai ter n fatores iguais. Então, vamos lá nos nossos elementos. A nossa potência é 13 ao quadrado. Então, eu identifico logo a base é 13, expoente é 2, então eu vou repetir o 13 duas vezes. 13 vezes 13. Pelo amor de Deus, não faça 13 vezes 2 igual a 36. Isso aí está totalmente errado. Você tem que fazer o 13 vezes 13. Se você não fizer o que tem que ser feito, não seguir a regra, vai sair errado. Então, como eu não sei de cabeça que é 13 vezes 13, eu vou fazer aqui, ó, aquela continha básica. 13 vezes 13. Multiplico. Então, é 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 3 dá 3. Agora, na direção do 1, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, baixo 9. Somou 3 mais 3 deu 6. Baixou 1. Resultado 169. Então, está aqui. Resultado da sua continha 169. Totalmente e muito distante, totalmente diferente do 26, né, que seria o 13 vezes 2, e um valor muito mais elevado. Tranquilo? O segundo item, ele pede para você fazer, 2 elevado à sétima. Tranquilo. Letra B, 2 elevado à sétima potência. Letra B, 2 elevado à sétima. Para resolver, basta aplicar definição de potência. Não tem segredo. Você vai observar os dois elementos da potência, a base e o expoente. O expoente, quem está em cima, vai mandar a base se repetir 7 vezes. Então, você pega o 2, que é a base, faz 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2, já tem 6, só falta 1 vezes 2. Então, observa que existem aqui 3, 6, 7 fatores. E para você chegar no resultado, você vai multiplicando. Primeiro faz 2 vezes 2, resultado aqui vai dar 4. Agora faz 4 vezes 2, resultado aqui dá 8. Agora faça 8 vezes 2, resultado aqui vai dar 16. Agora 16 vezes 2, resultado aqui dá 32. 32 vezes 2, resultado dá 64. 64 vezes 2, resultado aqui dá 128, que já é o finalzinho. Então, observe que quanto mais fatores você tiver, maior vai ser o seu resultado. Próximo é o item C, 29 elevado a zero. 29 elevado a zero. E agora, meu Deus do céu, a gente não viu isso naquela aula. Em nenhum momento a gente falou do zero. Mas é tranquilo. Letra C, 29 elevado a zero. É 29 mesmo? Só para confirmar. 29 elevado a zero. Tranquilamente. Então, vamos pegar aqui. O lance é o seguinte, isso aqui é uma potência fundamental. Casos especiais de potenciação. Quais são os casos especiais? Base, expoente 1, base, expoente 0. Olha como é simples. Bem, pela definição de potência, quantas vezes eu vou repetir essa base? Apenas uma. Acabou. A elevado a 1 sempre será A elevado a 1. E agora, quando for A elevado a 0, aqui sempre vai dar 1. Por que vai dar 1? Lembra daquela propriedade que a gente viu? A elevado a m sobre A elevado a
n, a gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então, para chegar nesse zero, o que aconteceu? Aconteceu que você tinha a elevado a n dividido por a elevado a n. Isso aqui vai dar a elevado a n menos n. E a elevado a n menos n dá a elevado a zero. Ah, mas por que vai dar 1? Porque numa divisão de fatores iguais, o resultado sempre é 1. Inicialmente você estava dividindo o que? A elevado a n por ele mesmo. Sendo assim, o resultado é 1. Então, para não ficar dúvida, toda vez que o expoente for zero, o resultado sempre será 1. Tranquilidade. Vamos para o próximo item, que é menos 6 elevado ao cubo e menos 6 elevado ao cubo. Olha a diferença aqui. Ó. São dois casos, letra E e F, menos 6 ao cubo e menos 6 ao cubo. Qual é a diferença? Vamos já resolver aqui. Esse foi o item C, agora temos o item D. Menos 6 elevado ao cubo. Olha, a diferença do D para o item E, que é menos 6 elevado ao cubo, é só a presença do parêntese. E qual é a função do parêntese? A função do parênteses é delimitar a base. Se você tem parênteses, é sinal de que tudo que está dentro do parênteses é base. Então, imagina se você tivesse a seguinte expressão: a mais b elevado ao cubo. Como é que seria? Seria a mais b, que é a base, vezes a mais b, vezes a mais b. Ou seja, tudo que está aqui dentro é base. Então, se você não tem um parênteses, só vai ser elevado ao expoente quem está imediatamente abaixo do expoente. Logo, no segundo item, no item E, somente o menos 6 vai ser elevado, ou somente o 6 vai ser elevado ao cubo. Diferente do que ocorre aqui no item D, que vai ser menos 6 ao cubo, não, menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. E isso vai dar o quê? Primeiro faço o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então o resultado final é negativo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, e você fazer, ó, 36, para melhorar a letra. 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36 de novo, vai 3, 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21, 216. Então aqui, menos 216, certo? Agora vamos fazer aqui o próximo. E como é que fica a situação do negativo? Bem, se o sinal não está entre parênteses, é porque, na realidade, você tem aqui, ó, menos 1 vezes o 6 elevado ao cubo. É um produto de dois fatores, só que o 1, por ser um movimento neutro, ele some da relação. Só aparece o vestígio dele, que é o sinal negativo. Então, aqui, você vai fazer o seguinte, menos, e vai repetir quem? 6 vezes 6 vezes 6. E o resultado final, o sinal negativo vai permanecer, e você vai fazer 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Certo? Então, que fique claro que a presença do parênteses delimita a base, e a ausência diz que a base da potência vai ser somente aquele número que estiver imediatamente abaixo do expoente. Vamos lá? Na sequência, EF, agora G. Menos 1/3 elevado à quarta potência. Tranquilo. Aqui, ABC, D, E, F. F faltou algum, só para confirmar. E faltou o 7 elevado à primeira. Aqui, só está fora de ordem. 7 à primeira, tranquilidade. Ó, as relações fundamentais que a gente viu. A elevado à primeira e A elevado a zero. Então aqui eu vou repetir a base apenas uma vez. Acabou a questão. Item G. A gente tem menos 1/3 elevado à quarta potência.
menos 1/3 elevado à quarta potência. Isso aqui a gente resolve simplesmente aplicando a definição de potenciação. Quem é a base? Observa que está entre parênteses. Se está entre parênteses, a base da potência é o menos 1/3. E a gente vai repetir menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. 4 vezes, por quê? Porque o expoente é 4. E agora, na hora de resolver, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Mas eu aconselho a, primeiramente, você fazer o jogo de sinal. Fazendo o jogo de sinal, você aplica as propriedades de multiplicação. Então, olha só como é simples. A cada par de números negativos, você vai obter um sinal positivo. Olha aí, menos com menos vai dar mais. E o mais com mais vai dar positivo. É aquela regrinha do sinal. Lembra da regrinha do sinal? Vou fazer aqui só para dar uma relembrada. Quais são as possibilidades que eu vou ter? Positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, pode acontecer de eu ter números positivos, positivo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo e negativo com negativo. Sendo assim, o que vai acontecer? A regrinha básica é aquela. Positivo é coisa boa, negativo é coisa ruim. Então, meu amigo do meu amigo será meu amigo. O amigo do meu inimigo será meu inimigo. O inimigo do meu amigo será meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo será meu amigo. Ou seja, sinais iguais na multiplicação e na divisão, isso aqui vale para multiplicação e divisão, sinais iguais sempre positivo, sinais diferentes sempre negativo. Por isso que aqui dá sempre positivo. Agora voltando para a resolução da questão. Já fizemos jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos. Menos com menos, mais. No final das contas, vai dar positivo. E se dá positivo, não precisa colocar o sinal. Agora você multiplica. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1 vezes 1, 1. Em cima, 1 é neutro. Vai dar sempre 1. É para multiplicar. Agora aqui embaixo você tem 3 vezes 3 que dá 9. 9 vezes 3 que dá 27. 27 vezes 3 que vai dar 81. Logo, o resultado final é 1 sobre 81. Não tem jeito. H. 8 sobre 5 elevado ao cubo. No item H, a gente tem 8 sobre 5, tudo isso elevado ao cubo. Aplicação de definição de potenciação. 8 sobre 5 vezes 8 sobre 5 vezes 8 sobre 5. E aí? 8 vezes 8 vezes 8. 5 vezes 5 vezes 5. Qual é o resultado? Bem, eu já sei que 8 vezes 8 vai dar 64. Então, esse 64 eu tenho que multiplicar por 8. Olha como é simples. 4 vezes 8 dá quanto? Quanto é que é 4 vezes 8? 32, vai 3. 6 vezes 8 vai dar 48. 49, 50, 51. 512. Então, aqui eu já tenho 512. Aqui embaixo é mais simples. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá quanto? 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, 11, 12. 12 vem aqui, 125. Aqui é o resultado. 5, 8 quintos elevado à terceira. Resultado 512 sobre 125. HI. 3,3 ao quadrado. Pronto. O lance do item I é que a base é um número decimal. 3,3 ao quadrado. Se é decimal, tranquilo, você resolve lembrando o que é o número decimal.
Essa vírgula ela indica que houve uma divisão por 10. Então, você pode transformar o número decimal em uma fração ou pode seguir aplicando a definição. 3,3 vezes 3,3. E aí vai multiplicar aqui, ó. 3,3, 3,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Isso dá quanto? Baixou 9. 9 mais 9 vai dar 18. Sobe 1, 10. Aí tem 1, 2. Dois números, 10,89 seria o resultado. Ou ainda, você pode transformar o 3,3 em 33 sobre 10. Como é que isso acontece? É simples. Transformar número decimal em fração, você vai fazer o seguinte. Inicialmente, você olha para o número decimal, 3,3, 3,3, esquece a vírgula por um momento, tirando a vírgula, que número fica? Ficou 33. Então, 33 vai ser o numerador. Passa um traço de fração e aquela vírgula que você esqueceu é como se ela virasse 1 aqui. Aí você conta quantos números, quantos algarismos existem após a vírgula. Apenas um algarismo, então você completa com 0. 33 sobre 10. E aí você poderia utilizar para a resolução do 3,3 ao quadrado, poderia utilizar 33 sobre 10 ao quadrado. E ficaria com 33 sobre 10 vezes 33 sobre 10. E isso daria a mesma coisa. 33 vezes 33 daria 1089 sobre 100. E 1089 sobre 100, dois zeros aqui embaixo, a vírgula corre duas casas para a esquerda, 10,89 seria o seu resultado. 7 elevado a menos 2, item J. 7 elevado a menos 2, J. 7 elevado a menos 2. Aqui, lembra bem, nós vimos na aula anterior que potência com expoente negativo, a gente faz o inverso da base e o expoente passa a ser positivo. Qual é o inverso de 7? O inverso de 7 é 1 sobre 7. O expoente que era menos 2 agora vai ser 2 positivo. E assim, a gente vai aplicar a definição de potência. 1 sobre 7 vezes 1 sobre 7. Bem mais simples. 1 vezes 1 vai dar 1. 7 vezes 7 vai dar 49. Então, o resultado de 7 a menos 2 é 1 sobre 49. 5 sobre 2 elevado a menos 3. JK. 5 sobre 2 elevado a menos 3. Olha lá, expoente negativo. O que a gente faz com o expoente negativo? Se o expoente é negativo, essa base aqui, ó, ela é invertida. Quando a gente inverte o número inteiro, o numerador passa a ser 1. Quando já está na forma fracionária, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, aqui eu vou ter 2 sobre 5 elevado ao expoente 3 positivo. O que eu tenho agora que fazer? Aplicar a definição de potência. 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, o numerador. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Está resolvido. Por fim, a gente vai ter agora menos 9 elevado a menos 2. Tá? Menos 9 elevado a menos 2. E agora, base e os expoentes são negativos. Tem problema? Não. É só aplicar a definição. Nós já sabemos que toda vez que o expoente for negativo, a base tem que ser invertida. Então, vou fazer o inverso dessa base. Qual é o inverso da base? Se a base é menos 9, é porque ela é negativa. Tá? Entre parênteses. O sinal negativo permanece. Aí eu faço o inverso de 9. 1 sobre 9. E o expoente passa a ser positivo. Agora eu aplico a definição de potência. Menos 1 sobre 9
multiplicando menos 1 sobre 9. Olha só, menos com menos vai dar mais, sinal positivo não precisa aparecer. 1 vezes 1 dá 1, 9 vezes 9 vai dar 81. Pronto, está resolvido. Então, na questão 1, os itens todos estão solucionados.